É, Vamos lá então, meus irmãos, já oramos, né? Estamos dando continuidade ao nosso estudo sobre a história da igreja e sobre a reforma protestante. Na semana passada nós falamos sobre a reforma alemã, nós falamos também, antes da reforma alemã, sobre os pré-reformadores, sobre a reforma estatal, né? E agora nós vamos comentar um pouco, nós nem colocamos aqui, mas vamos falar um pouco sobre a reforma radical, tá? E também sobre a reforma humanista. Vamos lá. Nós vimos semana passada que a reforma estatal é aquela reforma ligada ao Estado. Nós temos que pensar que a igreja da Idade Média e da Idade Moderna era uma igreja ligada ao Estado. Então, na Idade Média, existia uma aliança entre o rei e a igreja. Ok? Na Idade Moderna, com a Reforma Protestante, e especialmente a Reforma Estatal, a igreja e o Estado continuaram unidas. Ok? Então, a Reforma Luterana na Alemanha, ela foi unida ao Estado. E o Lutero teve o apoio do príncipe eleitor Frederico, o sábio da Saxônia. Né? Então foi uma reforma protestante que recebeu o apoio do Estado. Né? As outras reformas que nós vamos ver, no caso, as reformas estatais foram a reforma alemã, que é a luterana, a reforma de Genebra, no caso duas, né? Porque a reforma suíça, melhor dizendo, porque a Suíça, naquele tempo, não era um país unificado. A Alemanha também não era. Né? A Suíça, ela era dividida em chamados cantões. Cada cantão, por exemplo, aqueles cantões que, vamos associar cantões a estados, né? Mas na história são chamados de cantões suíços. Né? Aqueles cantões aquelas regiões mais próximas da Alemanha era de fala alemã. E aqueles cantões mais ligados, mais próximos da Itália, falavam italiano. E os próximos da França falavam o francês. Okay? Também era ligado ao Estado, porque os líderes de cada cantão, chamados de Conselho Municipal, eram os líderes daquela região. E eles apoiaram os reformadores. A reforma inglesa, ela também foi estatal, porque ela teve o apoio do rei Henrique VIII. A reforma na Escócia também. A Escócia, ela recebeu o apoio do irmão da rainha, que estava como chefe de Estado ali na Escócia. Né? Já a reforma radical não teve o apoio do Estado. Por quê? Porque os líderes da reforma estatal, eles não pregavam a divisão entre igreja e Estado. Portanto, igreja e Estado continuaram unidos. Já os reformadores radicais, eles pregavam a separação de Estado e igreja. E quais são essas reformas? Né? Alguns líderes da reforma radical, os principais líderes, né, são muitas das vezes até pouco falados, pouco comentados. Mas quais são os grupos da reforma radical? Esses reformadores que pregavam a divisão entre Estado e Igreja e outras coisas mais.
Por exemplo, nós temos os puritanos da Inglaterra, eles pregavam a separação entre Estado e Igreja, né? Os anabatistas da Alemanha também pregavam essa separação. Aliás, anabatistas eram da Suíça, tá? Eles eram liderados por Gabriel. Eles, Conrado Gabriel, não é o nome aportuguesado, Conrado Gabriel. Ele foi um líder, um dos fundadores dos anabatistas, que foi até a irmã José, não foi que fez uma pergunta referente? A irmã Carla fez uma pergunta referente, é verdade. Então, os anabatistas, esse grupo foi fundado por Gabriel. Por quê? Gabriel, ele pregava o rebatismo dos irmãos. Porque os reformadores da reforma estatal, eles não pregaram que as pessoas têm que ser batizadas de novo, porque foram batizadas lá quando eram crianças, e a criança não tem mentalidade para se arrepender e tal, né? Então, Gabriel entendia que os convertidos à fé reformada deveriam ser batizados novamente. Então, quando Zwingli não apoiou mais o pensamento dele, ele separou de Zwingli e começou a pregar que os crentes convertidos ao protestantismo deveriam ser batizados de novo, né? Na Alemanha surgiram os pietistas. Por quê? Após a morte de Lutero, quem assumiu a liderança da igreja alemã, da igreja reformada, da igreja luterana, foi o Philip Melanchthon, aquele que fora também professor de grego e hebraico de Lutero, aquele que escreveu a Confissão de Fé de Augsburgo, que deu à igreja luterana uma certa tolerância dentro do Sacro Império Romano Germânico do Ocidente, né? Então, só que algumas ideias de Melanchthon, na visão de certos líderes, né, daquele movimento, era uma visão que não concordava com a visão de Lutero. Por exemplo, Lutero acreditava na eleição dos salvos, naquela perspectiva que a gente colocou para os irmãos. Era como se fosse um grande lago, esse lago estava secando, não daria para salvar todos os peixes, então alguém foi lá, montou um grande aquário, né, e foi pescando para tentar salvar, só que o lago secou e muitos peixes acabaram morrendo, e quem estava tentando salvar os peixes salvou só alguns, nessa visão. Melanchthon já entendia que a salvação ela tem o ato de Deus e tem o ato do homem. O ato de Deus foi ter mandado Jesus na cruz do Calvário, ter mandado Jesus para morrer na cruz do Calvário, e o Espírito Santo falando no nosso coração. E o ato do homem é abrir o coração para Deus, deixar Deus entrar e viver segundo a vontade de Deus, né? Então, essa é uma das opiniões de Melanchthon que não estava de acordo com a doutrina de Lutero. Então, essas divergências doutrinárias, teológicas, levaram os líderes da reforma alemã a ficarem mais interessados em assuntos teológicos, doutrinários, do que na vida prática. Então, os anabatistas entendiam que eles estavam anabatistas não, os pietistas, obrigado. Os pietistas viram que eles estavam, entenderam, né, que eles estavam tão preocupados com a doutrina que acabavam esquecendo da vida, da piedade, da prática, e daí eles são chamados de pietistas, ok? Então, esses são os grupos da reforma radical. A reforma, agora, o terceiro grupo, a reforma humanista. A reforma humanista, ela não pregava
uma reforma doutrinária. Os reformadores humanistas, e quando eu digo humanistas, eu estou excluindo todos esses aqui. Embora eles tenham também alguns pontos de discordância com a filosofia humanística, né? O humanismo era uma filosofia, era também exatamente, vou colocar como filosofia, né? Mas era uma doutrina da época, era uma matéria importante da época, né? Então, esses reformadores humanistas, eles pregavam a reforma da vida da pessoa, e não uma reforma da doutrina. Os reformadores, eles pregavam uma reforma doutrinária e uma reforma prática da vida do ser humano. Os reformadores humanistas não, pregavam uma reforma da vida da pessoa. E aí entra Erasmo de Roterdã, que a princípio apoiou Martinho Lutero, mas depois abriu de Martinho Lutero, né, o Desidério Erasmo, né, também conhecido como Erasmo de Roterdã. Roterdã. Se não me engano, Roterdã fica na Holanda. Nesse caso, ele pregava que a igreja deveria praticar mais o cristianismo. Ou seja, então era uma reforma mais voltada para a vida das pessoas e não para a doutrina, né? Então aí está um resumo sobre os 3 tipos de reformadores, 3 tipos de reforma, ok? Reforma estatal, mantinha a igreja ligada ao Estado. Reforma radical, pregava a divisão entre Estado e igreja. Reforma humanista, pregava a reforma só da prática e não da doutrina, ok? Peraí, humanista da prática. Só da prática. Humanista só da prática. E não da doutrina. Não da doutrina. E os radicais, separação entre igreja e Estado. Ah, sim, tá, obrigado. E estatal, pregavam a reforma da doutrina e dos costumes, né? Ou seja, costume de vida, e mantinha a igreja ligada ao Estado. Essa reforma radical aí mais ou menos hoje, algumas igrejas, quando o pastor ensina a respeito da política, não deve estudar política com religião. Trazendo para o dia de hoje, eles pregavam mais ou menos isso. Na verdade, a maioria das igrejas de hoje, elas têm uma certa ligação com... Vamos deixar isso mais para frente. Deixa isso mais para frente. Mas vamos lá então. Continuando aqui. Reforma na Suíça. Bom, quando Martinho Lutero começou o seu trabalho de reforma na Alemanha, as ideias e os escritos dele, os livros dele, se espalharam muito rapidamente por toda a Europa. Os livros de Lutero, e aí nós estamos falando que o que facilitou essa circulação de literatura dentro da Europa foi a invenção da prensa. Não lembro se a gente falou sobre isso, mas a invenção da prensa, ela foi inventada, né? A prensa, ela foi inventada por Gutenberg, Johannes Gutenberg. Se não me falha a memória, foi entre 1445 a 1450. Onde agora os livros não eram mais apenas copiados à mão, né? Mas os livros eram impressos. E isso acabou facilitando. Alemão também, esse Johann. Também alemão. Ele era da cidade de Mainz, Alemanha. Isso acabou facilitando a publicação de livros, porque o que eu antes tinha que escrever à mão,
esmeradamente, né? Agora, com a invenção da prensa móvel, que é muito parecido com aquelas prensas antigas que eram usadas para fazer azeite, né? A diferença é que ali tinha umas placas, e naquelas placas tinha tipo carimbo, né? Mas que eram jogado tinta ali, tipo carimbo mesmo, né? Só que cada placa tinha uma página ou duas do livro a ser impresso. E o primeiro livro a ser impresso foi a Bíblia, no caso, a Vulgata Latina, tradução de Jerônimo, né? E depois os outros livros. Então, nesse caso, as 95 teses de Lutero contra as indulgências foi um livro, a princípio em latim, depois ele próprio traduziu para a língua alemã, mas que foi impresso. Então, essa circulação só foi possibilitada de grande quantidade de livros por toda a Europa por causa da prensa, né? Então, as ideias de Lutero se espalharam pelo mundo, influenciando os demais reformadores, com exceção de Ulrich Zwingli. Reforma na Suíça. Conforme a gente colocou, a Suíça não era unificada ainda, tinham vários cantões. Então, cada cantão, aos poucos, foram aderindo ou não à reforma. Ok? Foram aderindo ou não à reforma. Alguns continuaram católicos, outros aderiram à reforma protestante. Um dos primeiros foi o cantão de Zurique. Cantão de Zurique. Desculpa aqui, tá? Os primeiros cantões. E o reformador aqui era Ulrich Zwingli. Esse camarada aqui era o mais humanista dos reformadores. Ele estudou na universidade, se eu não me falha a memória, foi na Universidade de Paris. Enfim, a universidade que ele estudou era uma universidade cujo pensamento era o pensamento humanista. Hoje em dia, a maioria das universidades são marxistas, ou seja, são socialistas. A maioria das universidades hoje prega essa ideologia mais de esquerda. Nesse tempo, as universidades elas pregavam o humanismo, eles não pregavam o ateísmo, não faziam isso. O que eles pregavam é trazer o pensamento mais para o homem, pensar a partir do homem. Então, desse homem, desse humano, aí veio a filosofia humanista. Então, a síntese do pensamento humanista é isso: tirar um pouco a atenção para Deus e colocar a atenção do estudo no homem. Então, isso é chamado de humanismo. Então, o Ulrich Zwingli foi o mais humanista dos reformadores. Ele também foi influenciado por Desidério Erasmo. Duas perguntas rapidinho. Voltando um pouquinho atrás, esse Johann Gutenberg, ele era engenheiro, professor também, teólogo? Não. O pai dele era carpinteiro, ele era pobre. Ele não tinha condições de estudar. E teve uma outra pessoa, Johannes. Só um pouquinho, o aluno falou rapidinho. Isso aqui é aquilo que eu fiquei passando para o senhor, do manuscrito sobre família. Ah, sim. E aquele que eu dei para o senhor está um pouco limitado. Esse aí acho que tem mais coisas. Mas o senhor dá uma analisada lá, tá, pastor? Pode modificar o que o senhor quiser modificar. Mas, continua. Não, sim. Ele não tinha dinheiro, o pai dele era carpinteiro. Depois ele foi financiado por um homem chamado Johannes também. Agora eu não lembro sobre o nome dele, mas sei que ele era um cara rico. Financiou a ideia dele e aí conseguiu a prensa. E Johannes Gutenberg morreu pobre e esquecido.
Outra pergunta agora. Um reformador, quando ele aderia a essa reforma protestante, ele deixava de praticar o catolicismo ou continuava católico, mas católico cristão, vamos dizer assim? Eles não adoravam imagem, Imagem, né? pregavam na língua do povo, queriam dar a Bíblia para a língua de cada povo, né? Eles eram devotos somente ao Senhor Jesus Cristo, somente a Deus. Então, nesse sentido, eles continuavam muitas das vezes, não é que eles continuavam na Igreja Católica, porque eles pregavam que eles queriam que a Igreja Católica mudasse, voltasse aos padrões do Novo Testamento, aderisse à reforma, a partir do Papa, né? Sim. Das principais lideranças, só que isso não aconteceu. Então esses líderes foram excomungados. A excomunhão na Idade Média era uma maldição terrível. As igrejas eram fechadas, as missas eram proibidas, ninguém podia enterrar seus mortos porque os cemitérios ficavam atrás das igrejas, dentro das igrejas. Entendeu? Então era uma interdição. A vida da população parava. Eles achavam que perdiam a bênção de Deus. Só que quando esses homens do passado foram excomungados, eles acabaram recebendo o apoio de seus líderes políticos. Então eles continuaram. Onde vem a reforma. Exato. Então eles continuaram. Com a reforma. Continuaram protestando. Aboliram a missa, né? Instauraram o culto, restauraram o culto bíblico, as pessoas podiam ser enterradas, os cultos permaneciam, etc. Entendeu? Deu para... Fechou? Qualquer coisa pode falar, tá? A igreja falou uma coisa interessante aí. Estou parando para pensar aqui, a maioria do cemitério é próximo da igreja católica. No passado, todos os cemitérios ficavam ligados à igreja. Eu lembrei de pelo menos 3 aqui. Tem o de Santa Luzia, aquele que frente à pista ali atrás tem um cemitério. De Cambia, perto da igreja São Nazaré. Lá no lugar para a igreja do Sacramento tem uma católica atrás do cemitério. Até aquela de católica também, deve próximo. Ali fica atrás, mas não tão próximo. Não tão próximo, mais abaixo. Mas é território aqui. Até porque... Mas, professor, a gente vê aí que o tempo que a igreja cresceu e teve mais comunhão com Deus foi quando ela era mais perseguida, né? E quando relaxou toda a perseguição, a igreja se corrompeu, né, de uma maneira tão terrível. E hoje a gente vê assim, que está invertendo, né? A gente parece assim que está se repetindo a história, só que é o inverso, né? Porque a igreja está vivendo um tempo de que hoje? Antigamente ser cristão era taxado como uma pessoa digna, hoje não mais. Infelizmente, eu acho que... Por causa do mau exemplo de muitos líderes, né? Sim. Eu tenho amigos que se escandalizaram simplesmente por descobrirem que os líderes religiosos que eles mais admiravam são maçons. Entendeu? Mas nem tudo ainda está permitido. Mas com certeza. Mas aí do que a irmã falou, eu tô tentando assim, imaginar, porque nessa época aí que a irmã tá falando, a coisa era mais concentrada. Hoje se tornou mais Expandido. Então talvez a gente não tenha a noção dessa dimensão que acontece e pelo momento que acontece. A gente tem, Até assim, porque mais ou hoje menos a todo mundo gente quer tem mídia, sim. Até porque hoje todo mundo quer mídia, mesmo Presbítero Rafael, hoje em dia a gente vê assim, antigamente uma mãe tinha preocupação de querer um filho. Hoje em dia você vê que assim, a pessoa entra na mídia, fica famoso, aí no mesmo tempo que ele sobe na fama, ele blasfema contra Deus e faz muita gente fazer o quê? Como o irmão falou, se escandalizar no caminho da fé. Porque, assim, antigamente lá eles eram perseguidos e sabiam que ser crente era uma sentença de morte. Relaxou, aí o que o Estado fez? Vamos unificar
para que, né, Roma fez, para poder deixar assim, do jeito deles. Eles eram idólatra, colocou o quê? A idolatria. E hoje você quer dizer para mim que não existe idolatria dentro da igreja? Existe. É a coisa que está mais aflorando. Fulano, vamos trazer fulano na nossa igreja. A igreja lota. Bota um culto de ensinamento, uma escola bíblica. O que é isso? Isso é idolatria, gente. O povo está idolatrando o homem e esquecendo de Deus. Porque se é um irmãozinho, tipo assim, é um estudo de teologia. Gente, isso aqui era para estar cheio. Era para estar cheio. Não é pago, é de graça. Certo que você tem que tirar um valor, tá? Mas é um valor simbólico, gente. Isso aqui era para estar cheio. Quem quer crescer no conhecimento? A gente está vendo uma coisa tão escassa. Por isso que hoje a gente vê. Ontem eu entrei no ônibus vindo da igreja. Estava uma discussão que chegava a ser um escândalo. Eu cheguei, sentei, o motorista até olhou para minha cara e riu. O homem estava sentado lá atrás e a jovenzinha chamando a atenção dele. Por que chamando a atenção dele? Ué, porque ele estava cobiçando ela. Misericórdia. Mas ele era crente, esse moço? Descrente. Aí ele pegou e ainda falou assim, eu não sei o que você achou que eu estava olhando para tua cara. Ela falou assim, porque eu já conheço a peça. Misericórdia. Ontem, quando nós viemos da igreja, eu vi rapidamente no jornal um show em São Paulo, uma igreja Assembleia de Deus, interior de São Paulo, fazendo um show, chamaram a dupla sertaneja, fazendo um show, um culto, dentro da igreja, em homenagem a essa cantora aqui. Aí, Maria Mendonça. Chamaram a dupla sertaneja, Para fazer uma música homenagem. secular. Sim. Não, fizeram um culto para ela. Quando o Ayrton Senna faleceu, em 1994, o grupo Altos Louvores fez uma homenagem a ele. Ele não morreu em 94, não. Ele morreu em 95. Morreu em 94. Final de 95. Não, morreu em 94. Meu filho não tinha nem um aninho, ele Não, já... mas assim, desculpa, mas não, independentemente da perdão. data que ele morreu, Foi sim. Foi em 93 ou 92. eu acho que foi em 94 que eu aceitei Jesus. Mas enfim, independentemente da data que ele Da morreu. data, sim. O grupo Altos Louvores fez um louvor em homenagem a ele. Que é aquele... Quando ele se for, subiu ao pódio lá naquela cruz, coroa de espinhos. Foi homenagem a Senna? Seu troféu. Foi um louvor para adorar Jesus, mas a letra dele é para homenagear Está Jesus. em harmonia com a vida de Senna. Entendeu? Porém, eu creio que Ayrton Senna morreu crente. Não tem nada que confirme isso, mas eu creio que sim, porque nas reportagens que eu assisti dele, a gente está saindo um pouquinho, depois a gente vai voltar para cá. A irmã dele se converteu à igreja adventista e ele estava muito próximo da Bíblia. A empregada dele falou que ele dormia sempre com a Bíblia na cabeceira da cama. Ele sempre pegava a Bíblia para estudar. Nada contra. Agora, vamos lá. A gente tem que cuidar até que está sendo filmado, está sendo gravado. No caso da moça, ela é uma vida. É uma vida que se perdeu. Né? A gente fica triste. Eu fiquei triste pela vida dela. Agora, eu não gosto de música sertaneja. É o meu gosto. Eu fiquei triste pela vida que se foi. Entendeu? Mas eu não vi na televisão. Eu vi reportagens sobre ela, sim. Mas eu não vi show, tributos feitos a ela. Por quê? Porque não é o meu gosto, nem o meu estilo, até porque também ela não entregou a vida dela a Deus. Né? Então, assim, eu não vejo, eu não concordo com isso. Então, sim, é uma espécie de idolatria à pessoa. No caso de Ayrton Senna, eu creio que há uma exceção pelo fato dele estar convertido ou dele estar se convertendo. Né? Ou dele estar convertendo-se a Deus pela aproximação que ele estava tendo com a Bíblia. Ali fizeram um culto, estava na um culto a ela, Um culto dentro da a igreja, ela. em cima do púlpito. Colocaram Eu no botei sertanejo. Culto a ela. Sim, embora O tributo não, a ela. culto
culto na Assembleia de Deus, Em favor da lugar vida. interior de São Paulo, a ela. Não, isso eu concordo. Culto à pessoa, não. A ela. Culto a Deus, né? Embora cantaram louvores, mas era dupla sertanejiana, cantando louvores assim. Discordo também. Mas vamos lá. Tudo isso é questão de reforma. Algumas igrejas precisam de reforma. Sim. Né? Então, algumas igrejas que, por exemplo, eu fui numa igreja uma vez em que tinha lá o portal da bênção. Se você quer receber a bênção, passe embaixo desse portal. Eu fecho minha cara na hora. Fecho a cara na hora. Aí, depois eu fui em outra igreja em que a irmã deu um vidro de azeite para todos ungir a cama. Unge a cama, unge umbrava a sua porta, unge. Mas peraí, o texto fala que ungir, a Bíblia fala que ungir no Antigo Testamento, reis, sacerdotes e profetas, o templo na inauguração, e o presbítero ungir enfermos e orar sobre ele. Mas o texto não diz que qualquer um pode ungir. E nem para ungir qualquer coisa, qualquer objeto. É para ungir doentes e orar por ele. Né? Ou na consagração de pessoas. Eu não sou contra, né? O pastor Reginaldo, o presbítero Rafael, for lá consagrar um diácono e descer o óleo do azeite na cabeça dele. Isso é bíblico. A consagração só serve se for... Não, também não. Também não. Eu também não concordo que as pessoas só foi consagrada se o óleo desceu. Não. Também não concordo com isso. Mas eu aceito quando a pessoa, quando foi consagrada, o óleo desceu sobre a cabeça dela. Mas nesse caso aí, para nós aqui, só vale quando essa consagração, a assunção aí, vem de um pastor presidente. Obrigado. A gente chegou na hora, acabou de chegar. Ô, Glória! Ainda bem que estava falando bem dele. Não é, mãe? Vai ser o jovem. Vai ser eu. Então, mas vamos voltar para cá. Então a reforma na Suíça, ela foi uma reforma estatal ligada ao Estado, né? Ela foi no cantão de Zurique, e esse cantão de Zurique era cantão de fala alemã, que era mais próximo da Alemanha, né? O Ulrich Zwingli foi o líder da reforma em Zurique. Ele era o mais humanista de todos os reformadores. Todos eles foram influenciados pelo humanismo, que é essa filosofia, né, que trazia como alvo de estudo o homem, daí ela ser chamada de humanista. Ok. Zwingli, o mais interessante dele é que ele começou um novo tipo de pregação. A pregação expositiva vem dele. E depois que ele descobriu o Novo Testamento, ele passou a pregar capítulo por capítulo de cada livro, começando por Mateus, até chegar em João. E ele pregou na Catedral de Zurique, aquela igreja enorme. Infelizmente, acho que hoje ela virou um museu. Ele pregava lá a reforma, né? E aí, essa questão aqui do festival de salsicha. Olha só, festival de salsicha. Durante a quarentena, ou também chamada quaresma, que é aquele período que fica de 40 dias, né, entre o carnaval e a Páscoa, os irmãos da igreja estabelecida, eles eram proibidos de comer carne. Até hoje, os católicos, eles, durante pelo menos a Semana Santa, eles não comem carne. Só comem peixe, né? E acho que Só carne branca mesmo. só carne branca. Obrigado, então. Aí, isso também era praticado em Zurique.
Só que o Zwinglio, primeiro, ele discordou dos jovens que eram mandados, os jovens eram contratados como mercenários suíços, para lutarem as guerras católicas, e muitos jovens morriam. Lembram da Guarda Suíça, que até hoje fica lá no Vaticano, protegendo o tesouro, o Papa? Então, aqui já existia isso. Então, o Zwinglio, ele discordou disso. E depois desse negócio da proibição de comer salsicha. E aí ele participou de um festival de salsicha em plena quaresma católica. Mas ele promoveu? Ele promoveu. Ele promoveu. Ele foi excomungado da igreja. Por isso. Né? Aí, depois dessa divergência e outras mais entre ele e a igreja estabelecida, a igreja católica, as autoridades, né, o Conselho Municipal da cidade de Zurique, convocou Zwinglio para o debate. Todo acadêmico, naquele tempo, ele separava os artigos. Lutero foram 95 teses, né, que foram publicadas para serem debatidas. Zwinglio preparou 67 artigos. E foi lá diante do debate, apresentou os 67 artigos, argumentou, e o seu oponente, que era um líder da Igreja Católica, não teve argumento para vencer Zwinglio. O Conselho Municipal da cidade de Zurique percebeu isso. E aí eles aboliram a missa, o culto às imagens, tá? E estabeleceram um culto a Deus. E aí a reforma protestante, ela permaneceu, ela venceu, né? Permaneceu não, venceu em Zurique. Aquilo que a gente colocou no início, que a reforma luterana influenciou os demais reformadores, menos Zwinglio, foi porque tanto a reforma da Alemanha quanto a reforma de Zurique, se não me falha a memória, foi em 1522. Ela foi estabelecida, oficializada. A reforma luterana, ela começa em 1517. Foram então contemporâneas a reforma alemã e a reforma suíça, reforma do cantor de Zurique. Então, o que Zwinglio ensinava? Zwinglio ensinava que se Lutero lá ele prega a mesma coisa que eu, é porque o mesmo espírito que está me usando aqui usa ele lá. Nós estamos em concordância. Foi elaborada uma reunião, um concílio, né, entre Zwinglio e Lutero, para que houvesse uma certa coesão doutrinária. Tudo estava indo super bem, até que Zwinglio e Lutero discordavam em um ponto, entre outros. Esse foi o principal. Lutero, ele não concordava com a transubstanciação. Lembra que a gente explicou isso semana passada? O que significa transubstanciação? Que eram transformados no corpo de Cristo, já diretamente. Na hora da ceia. Na hora da ceia, o pão e o suco, e o vinho, no caso o suco da uva, se tornavam o sangue de Cristo, o corpo e o sangue de Cristo. Isso, exatamente. Parabéns, irmão José e os irmãos aí que lembraram. Exatamente isso. Significa transformação de substância. Lutero ensinava a consubstanciação. Ou seja, consubstanciação significa com a substância. Lutero acreditava e ensinava que quando eles oravam pela hóstia, pelo pão e pelo vinho, a substância do corpo e do sangue de Jesus estava junto, estava com a substância do pão e do vinho. De forma espiritual, ali estava o sangue e o corpo de Jesus, mas de forma física, ali estava o pão e o vinho. Zwinglio não.
Zwinglio ensinava que isso era simbólico. O pão e o vinho, depois da oração, passam a simbolizar o corpo e o sangue de Jesus. Então eles discordaram nesse ponto e acabou dividindo. Né? Teve ponto de discordância, Lutero resolveu não se unir à reforma de Zurique. Ok? Então, o que acontece? Um cantão que continuou católico fez uma guerra contra Zurique. E eles atacaram Zurique de surpresa. Zwinglio, nessa guerra, foi lutar e servir como capelão. Um capelão, nas guerras, era aquele também que usava espada e tudo, mas quando havia uma morte, né, ele fazia o enterro, né, cuidava do corpo, enterrava. Esse era o trabalho do capelão também. Lutava e ensinava e tal. Zwinglio morre nessa guerra. E o seu sucessor, está na apostila, eu não me lembro agora o nome do sucessor, mas está na apostila. Dá continuidade à liderança da reforma de Zurique. Okay? Então agora partindo para Genebra, talvez é a parte da reforma que eu mais gosto, né? Depois de Lutero, é a reforma de Genebra. A reforma de Genebra, também um cantão suíço, esse era próximo à França. Genebra já era um cantão que fazia divisa com a França. Então, a fala de Genebra, a língua de Genebra era o francês, e não o alemão, como era o caso de Zurique. Okay? E eles tiveram como reformador, a princípio, Guilherme Farel e Pierre Viretti, junto com Guilherme Farel. Guilherme Farel, ele era um evangelista, e ele conseguiu, através da pregação, reformar o cristianismo de Genebra. Então, quando o Conselho Municipal de Genebra aderiu ao protestantismo, teve lá uma nova demanda, uma necessidade de legislar sobre uma nova religião, de legislar a respeito da religião reformada de Genebra. Guilherme Farel orava para que Deus mandasse alguém mais preparado para trabalhar nessa demanda, né, dessa necessidade. Né? Então, nesse tempo, o que aconteceu? Por volta desse tempo, né, Calvino estava na França. Os pais de Calvino era de idade média, de classe econômica média. O pai dele era empregado da igreja. Calvino fez teologia quando ainda era um adolescente. Depois teve um problema entre o pai e a igreja, né? Aí o pai de Calvino queria que Calvino estudasse direito. Calvino estudou direito na Universidade de Paris. Estudou direito. Calvino tinha um primo que era protestante. Os dois debatiam sobre o protestantismo. Calvino defendia o catolicismo e o primo defendia, se não me falha, o nome dele era Olivier, o nome desse primo dele. Debatiam, e aí, quando Calvino chegava em casa, Calvino ponderava, pensava sobre o que foi colocado. Até que Calvino assistiu à execução de um protestante na fogueira, na França. O semblante de paz do executado, antes de morrer, causou uma certa impressão na vida de Calvino. E aí ele se converte ao protestantismo. Nesse tempo, o rei da França, Francisco I, era favorável à causa da reforma. Porém, o reitor da Universidade de Paris prega um sermão na universidade com ar de reforma radical. Lembram que a reforma radical pregam
pregava a separação de igreja e de Estado. Isso afastou Francisco I, isso afastou de Francisco I uma possível intenção de aderir à reforma protestante, nesse caso a reforma estatal. Quando as pessoas ouviram o sermão, associaram as ideias do reitor a Calvino, porque Calvino era brilhante desde a adolescência. Era uma pessoa muito inteligente. Então, as pessoas associaram o sermão lá do reitor a Calvino, que as ideias lhes batiam. Então, o Estado passou a perseguir Calvino. E Calvino fugiu para a Suíça. Ele foi para... Ele rodou alguns estados da Suíça, né? Basileia, e nesse tempo ele escreve a primeira edição das Institutas da Religião Cristã, foi em 1533, ele escreve a primeira edição, ele foge da França, vai para Basileia, reino de Deus até em grego, Basileia é reino em grego, né? E lá ele escreve em 1533 a primeira edição das Institutas da Religião Cristã. Esse livro ele escreveu para o rei Francisco I, foi endereçado ao rei Francisco I, para explicar ao rei quais eram as doutrinas da reforma protestante, reforma estatal. Esse livro fez com que Calvino ficasse conhecido, ficasse famoso. E aí Calvino foi lá para Genebra. Passou uma noite em Genebra. A intenção dele era ir para Estrasburgo, que era uma outra cidade, um outro cantão suíço de fala francesa. Lá, a cidade de Estrasburgo já aderiu à reforma protestante através do reformador Martin Bucer. E a intenção de Calvino era ir para Estrasburgo para viver uma vida de estudo. Ele queria estudar. Guilherme Farel vê em Calvino este líder para regulamentar o protestantismo dentro de Genebra. E vai até a pousada onde Calvino estava hospedado. Calvino aí devia ter Era jovem, 1536, era jovem, 1533 era jovem. E aí, isso se deu em 1536, essa parte foi em 1536. Guilherme Farel vai até a pousada e convida Calvino para Calvino ficar na cidade e ajudar na reforma. E aí Calvino ele fala, não, olha, a minha intenção é ir lá para Estrasburgo, lá eu quero viver uma vida sossegada, de estudo, tal, vida intelectual, reservada. E aí Guilherme Farel amaldiçoa Calvino. Fala, olha, se você for para lá, que Deus amaldiçoe sua vida de estudos, que você não tenha paz e tal. E com isso Calvino se sente constrangido a permanecer, incentivado a permanecer em Genebra. E ele acaba resolvendo continuar na cidade, no cantão. E ele vai começar ali com um cargo de estudante da Bíblia. E ele só se destaca quando há um debate, um novo cantão da Suíça, de fala francesa, tem essa possibilidade desse cantão se converter ao protestantismo. Se não me falha a memória, era Luciana. Não lembro, peraí. Se não me falha a memória, era... Aí está o lugar de nascimento de Calvino, na cidade. Era uma outra... Enfim, eu vou deixar isso em aberto, depois eu vou pesquisar para os irmãos. Se não me falha a memória, era uma cidade chamada Lusiana, né? Aí o que acontece? Calvino vai, só que quem está no debate, quem está argumentando,
era Guilherme Farel e Pierre Viret, que eram os líderes da reforma genebriana. Até que os oponentes católicos e o Conselho Municipal desse cantão perguntam aos reformadores se eles concordavam ou não, se eles davam valor ou não aos pais da igreja, aos santos da igreja. Pierre Viret e Guilherme Farel ficam sem resposta. E com isso, quase que a reforma neste cantão vai por água abaixo. Até que o jovem Calvino se levanta e sabiamente se coloca dizendo: sim, nós damos valor aos escritos dos santos da igreja. O cantão adere ao protestantismo, graças à sabedoria de Deus em Calvino. A partir daí, Calvino ganha destaque. Calvino se destaca em conhecimento e em sabedoria. E do lado de Farel, ele lidera a reforma. Só que aí sempre tem problema, né? O presbítero Antônio estava conversando sobre algumas questões que às vezes a gente passa na igreja, né? Sempre tem oposição, né? Não é Estrasburgo, não? É isso mesmo? Não, Estrasburgo não, era outra cidade. Vê lá no Google se era a cidade de Lusiana, por favor. Onde foi debatido e perguntado sobre a questão dos santos da igreja, se os reformadores acatavam ou não os escritos dos santos da igreja. No texto eu acho que não está, essa parte aqui não Acho que é está. Martin Bus. Não, Martin Bucer foi reformador de Genebra. Mas vamos lá. Outra coisa. O que tinha lá era os opositores de Calvino e de Farel eram um grupo de crentes, um grupo de pessoas, eram os levianos. Ou seja, eles se diziam protestantes, se diziam crentes, mas continuavam nas práticas pecaminosas e queriam participar da ceia do Senhor. E Calvino dizia: não, vocês não podem participar da ceia. Vocês precisam mudar de vida. Essas pessoas, os levianos, foram lá no conselho municipal da cidade e falaram: olha, a gente não pode ter cidadão, a gente não pode nem tomar ceia. A Calvino proibiu a gente tomar ceia. Resultado, resumindo a história, o cantão convida Calvino e Farel a se retirarem da cidade, né? Então, Calvino e Farel são expulsos de Genebra. Aí sim Calvino vai para Estrasburgo, encontra-se com Martin Bucer. Martin Bucer licencia Calvino como pastor e Calvino vai liderar uma igreja ali. Por 2 anos Calvino fica em Estrasburgo. 2 anos depois desse exílio, o Conselho Municipal de Genebra convida Calvino a retornar. Ele retorna como líder da reforma de Genebra. Genebra passa por uma reforma protestante tão grande e tão intensa que a vida da cidade passa a ser regulada pelo pensamento protestante. O consumo de bebidas alcoólicas foi controlado. Se alguém risse durante o culto, era convidado a se retirar. Se alguém discordasse do pensamento de Calvino, era convidado a se retirar da cidade. A cidade de Genebra passou a ser uma espécie de Roma do protestantismo. Em que sentido? Ela passou a ser uma cidade de refúgio dos protestantes perseguidos na França, na Inglaterra.
e na Itália. Os puritanos foram para Genebra, foram perseguidos na Inglaterra e foram para Genebra. Os huguenotes, os franceses também, eles foram para Genebra. Né? Calvino, ele pregava na igreja de São Pierre. E ele pregava numa capela ao lado, ele dava estudo numa capela ao lado. Né? John Knox, o reformador da Escócia, foi, o nome dele aqui, foi influenciado pelo pensamento de Calvino. John Knox chegou a dizer que desde o tempo dos apóstolos até o século XVI a palavra não era pregada tão puramente senão em Genebra, através de Calvino. Calvino morre de causa natural aos 54 anos de idade. Ele pede para ser enterrado numa sepultura não marcada e simples. Para quem colocaria? Por aí. Né? E ele morre. Quem vai dar continuidade ao ministério dele em Genebra é o Teodoro de Beza. Antes dele morrer, em 1559, ele funda a Academia de Genebra, que hoje é a Universidade de Genebra. Essa academia, que era a princípio uma academia, ela foi destinada ao treinamento e preparo intelectual de futuros pastores e pregadores. Genebra, então, se associa e se converte ao protestantismo. Mas vai lá, pastor, pode falar. Mais duas perguntas, pode? Com certeza. A primeira, Genebra se tornou uma cidade de refúgio para os protestantes. Por ela só não foi um protesto, uma reforma protestante estatal? Foi. Agora a segunda pergunta. Aqueles dois pastores que vieram para o Brasil, sueco, os dois eram suecos, Daniel Berg na Vinga, vai falar desde daqui a pouco. Ah, sim, vai ser citado aí. Tá. Fala. Depois, deixa para depois? Na Suécia teve alguma reforma também? A Suécia aderiu à reforma alemã, à reforma luterana. A religião oficial da Suécia era o luteranismo. Porém, Daniel Berg e Narving eram batistas. Ok? Ok. Então. Mas então Genebra permanece protestante. Okay? Hoje nem tanto. Hoje ela não se declara nem protestante nem católica. Né? A Europa vive um processo difícil. Né? Porém, por alguns documentários que eu tenho visto, pelo menos em Genebra, a reforma protestante ainda é comemorada, a memória de Calvino ainda está bem viva lá. Mas está precisando de outra reforma. De cristianismo. Tem um documentário interessante, recente, que é Uma História do Cristianismo, é o título do documentário. Ele é mais secularizado. Uma história do protestantismo. Protestantismo. Uma história do cristianismo, perdão. Uma história do cristianismo. O historiador, o nome dele é um pouco difícil. Acho que passa, onde de vez em quando, especialmente no período de Natal e de Páscoa, passa o documentário dele no canal Futura. Futura ou no canal aquele canal TV Escola passa sobre, acho que é Diamond, se não me engano o nome dele é Diamond, uma história do cristianismo de Diamond. Aí bota lá Diamond D, eu também não sou bom de inglês, mas Diamond, bota lá D, I, M, O, N, D mudo, né? Ou T, H mudo.
Ok, mas vamos lá então, continuando. A reforma na Inglaterra. A reforma na Inglaterra é interessante, eu acho que não vai dar para a gente terminar. Meu celular deve estar adiantado. Vai ter que terminar essa reunião. A reforma na Inglaterra, ela é interessante porque ela começa com a Bíblia. Lógico que a reforma de John Wycliffe era inglês. E os Lollardos continuaram na Inglaterra. Né? Os Lollardos foi o apelido que a Igreja Católica da Inglaterra deu aos seguidores de Wycliffe. E no texto acabou ficando Leopardo por causa, novamente, do Office não reconhecer a palavra Lola, então automaticamente corrigiu para Leopardo. Mas é Lola do meio, tá? Começou com a Bíblia por quê? Porque tinha esse camarada aqui, Thomas Bilney. Thomas Bilney, ele era uma pessoa espiritualmente e academicamente fracassada. Ele era formado em Direito Canônico pela Universidade de Cambridge. E ele vai até o mercado negro da Inglaterra. Mercado negro por quê? Na Inglaterra só podia entrar Bíblias autorizadas. Bíblias e livros autorizados. Os livros de Lutero foram banidos da Europa. Entravam de forma clandestina. O Novo Testamento grego de Erasmo de Roterdã também foi banido da Inglaterra. Embora o Papa tenha aceitado essa edição do Novo Testamento grego, porque Erasmo de Roterdã permaneceu católico e dedicou esse Novo Testamento ao Papa Leão X. Os dois eram amigos, inclusive. Leão X, o Papa desse tempo, né? E o Erasmo de Roterdã, né? Mas na Inglaterra foi banido. Então, Thomas Bilney foi lá, pegou o Novo Testamento grego de Erasmo de Roterdã, abriu na mesa e foi lendo até que ele chegou àquele texto que diz lá em Timóteo, né? Está escrito que Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Esse versículo entrou no coração de Bilney como uma flecha. E aí ele passou a ter um reavivamento na sua fé, na sua vida espiritual. Ele queria que as palavras do Novo Testamento atingissem o coração dos outros acadêmicos. Ele era um acadêmico da Universidade de Cambridge. A Inglaterra, nesse período, tinha duas importantes universidades. Era a Universidade de Oxford e a Universidade de Cambridge. Então, ele pega o seu Novo Testamento e leva até um bar que era ligado à universidade, que era... O nome é The White Horse Inn, desse bar, né? E ali ele pega o Novo Testamento e lê. Desse debate, dessa exposição de Bilney do Novo Testamento, surgem alguns reformadores, dos quais William Tyndale, Thomas Cranmer, Thomas Cromwell e alguns outros, que se convertem à fé reformada. Thomas Bilney se torna um pregador da Inglaterra. William Tyndale, ele era de Oxford, ele estudou na Universidade de Oxford. Esse cara era intelectualíssimo, era um cara muito inteligente. Porém, lá em Oxford estava tendo uma perseguição liderada por uma autoridade católica chamado Thomas Rothschild, que perseguia os protestantes de Oxford. Então, ele era arcebispo de Canterbury. Os chefes da igreja da Inglaterra eram os arcebispos de Canterbury. Né?
Então o que acontece? O William Tyndale sai de Oxford e vai para uma cidade mais tolerante, que era Cambridge. Depois, aos 30 anos, ele descobre que a missão da sua vida era traduzir o Novo Testamento, do grego para o inglês, já era proibido. Ele vai até as autoridades e pede permissão, autorização para traduzir o Novo Testamento. As autoridades negam. Tem um filme, assistam o filme. O Fora da Lei de Deus. Eu tenho ele em casa. O Fora da Lei de Deus. É o filme que conta a história de William Tyndale e a sua tradução. Muito interessante. E aí Thomas Bilney, aliás, William Tyndale, como ele não recebe a autorização de traduzir, ele continua trabalhando na tradução. Ele era um cara muito versado em grego, ele era um poliglota, falava várias línguas de uma forma tão esmerada que não tinha, ele quase não apresentava sotaque. A ponto de as pessoas até desconhecerem de qual país ele era. Achar que ele era brasileiro, vamos supor, né? É claro que isso não existia Brasil naquele tempo. 1536, sim, mas não era chamado ainda de Brasil, era Ilha de Veracruz, depois Terra de Santa Cruz. Então isso é até um anacronismo, mas vamos fazer vamos pensar assim. Se ele viesse para cá, ele falaria o português tão bem que nós nem desconfiaríamos que ele era inglês. Um cara muito inteligente. E aí ele foi para a Alemanha, encontrou-se com Lutero, os dois se tornaram amigos. Depois ele passou a viajar pela Europa. Chegou até a Antuérpia, continuou no trabalho de tradução, conseguiu um editor do Novo Testamento. E o que ele fez? Ele fez boas amizades com as autoridades portuárias da Europa. E naquele tempo eles transportavam um saco de farinha. Ele pegou os novos testamentos e colocou no saco de farinha, misturado com as farinhas. E começou a mandar para a Inglaterra. E quando as pessoas abriam lá o saco de farinha, estava lá o Novo Testamento de William Tyndale. Esse camarada, ele é chamado de o pai da Bíblia inglesa. A tradução do rei James, ela só tem 5% de diferença de William Tyndale, da tradução de William Tyndale. Segundo o historiador Ken Connolly, do documentário O Livro Indestrutível, O Livro Eterno. Quando os Novos Testamentos chegaram na Inglaterra, ele foi banido. O Thomas Olsen, ele pagou, ou seja, ele contratou autoridades para pegar e queimar os livros de Tyndale, as Bíblias de Tyndale. Só que um camarada lá, ele pagou por cada livro queimado. E quando ele pagou por cada livro queimado, ele comprou, ele estava financiando para que o William Tyndale publicasse outros Novos Testamentos que viessem substituir aqueles que foram queimados. Resumindo a história, Thomas Bilney foi condenado a morrer. Resumindo a história, ele foi capturado, um camarada se disfarçou de amigo. No filme tem o nome dele e tudo. Se disfarçou de amigo dele. E através desse falso amigo, ele foi preso em Bruxelas. E a execução era clara. Ele teria que ser enforcado ao mesmo tempo que queimado. No poste onde ele foi colocado, tinha 2 buracos na direção do pescoço. Embaixo tinha fogo. Tinha um lugar onde ia acender o fogo. E por trás tinha
Colocaram um arame, né, na altura do pescoço, um arame grande, né? Para quê? Para a pessoa não morrer ali ou não ser atingida pelo fogo. E quando a chama se acendesse, a pessoa tinha que ir para asfixiar. É até emocionante. Eu amo a história porque a história me emociona e serve de inspiração para mim. Por isso que eu amo a história. Que a última palavra desse homem foi: Senhor, abra os olhos do rei da Inglaterra. Depois disso ele é estrangulado e não fala mais. 3 anos depois dessa oração, um amigo dele pega o Novo Testamento e uma parte do Antigo Testamento que ele havia traduzido, completa essa tradução, leva até Henrique VIII. Henrique VIII agora não estava mais ligado à Inglaterra, por questões que a gente vai falar daqui a pouco, leva a Bíblia até o rei da Inglaterra, e o rei da Inglaterra autoriza a tradução daquele homem. 3 anos depois que ele mandou executar aquele homem, a oração de William Tyndale foi ouvida por Deus. O mesmo rei que mandou matá-lo por causa da tradução foi o mesmo rei que autorizou a tradução dele. Ele é chamado de o pai da Bíblia inglesa. Meu Deus. Henrique VIII, ele se apartou da Igreja Católica porque ele, a princípio, recebeu o título de protetor da Igreja, da Igreja Católica. Ele era casado com uma mulher chamada Catarina de Aragão. Catarina de Aragão era parente do rei Carlos V, o imperador do Sacro Império Romano do Ocidente. E aí ele queria se divorciar de Catarina porque Catarina não conseguia dar um filho homem para ele. Aí ele põe os olhos de uma jovem. Henrique VIII, ele era muito... a queda dele era para esse lado da mulher, né? Então a desculpa dele foi a seguinte: não, eu vou me divorciar de Catarina porque Catarina só me dá filha mulher. Aí ele põe os olhos de uma jovem chamada Ana Bolena. Catarina de Aragão era católica, Ana Bolena era protestante. Aí ele faz o pedido à igreja para a igreja divorciar ele. Até hoje a igreja não divorcia. Até hoje, aquele que se divorcia da igreja católica é excomungado. Só que naquele tempo a motivação foi que a mulher era parente do imperador. E o imperador a igreja já estava devendo ao imperador. E aí a igreja não autoriza o casamento. O esporte dos reis da Idade Média e da Idade Moderna era a caça. Em uma dessas caças, Henrique VIII conhece Thomas Cranmer. E relata a Thomas Cranmer o que ocorrido. A igreja não aceitar o divórcio, né? Não conceder divórcio. Thomas Cranmer fala: isso não é da alçada da igreja, isso aí você deve colocar diante de uma comissão de acadêmicos para eles avaliarem o assunto. E aí, com o apoio de Thomas Cranmer, Henrique VIII se divorcia de Catarina de Aragão. E é dado, através de Thomas Cranmer, é dado ao rei da Inglaterra o título de chefe supremo da Igreja da Inglaterra. Desculpa, o rei Henrique VIII passa a ter esse título. Chefe supremo da Igreja da Inglaterra. Com isso, ele está se desligando de Roma e da Igreja Católica. Ele casa-se com Ana Bolena, porém Ana Bolena também não lhe dá uma filha. Não lhe dá um filho, lhe dá uma filha. Mas ele se torna rei da Igreja Católica e se desliga dela? Não, ele se torna chefe supremo da Igreja da Inglaterra, não da Igreja Católica. Chefe supremo da Igreja da Inglaterra. Então quer dizer que ele autorizou a tradução da Bíblia justamente por, vamos dizer assim, vingança da igreja? Não.
Não. Ali foi a questão de se comover com as palavras de Tinder, né? Não, também não. Foi porque a pessoa que apresentou a tradução para ele era uma pessoa de confiança dele. Então, como ele já estava aderindo entre aspas, à reforma, né? Então ele acabou dando autorização. Porém, a reforma da igreja da Inglaterra foi uma reforma de autoridade. A igreja anglicana continua mantendo costumes católicos, né? Diferença da igreja anglicana para a igreja católica é que o chefe supremo passou a ser o rei e a igreja passou a autorizar, a igreja anglicana passou a autorizar a pregação e a Bíblia na linguagem do homem comum, no inglês. No inglês. Né? Só que aí depois, como a Ana Bolena só lhe deu uma filha mulher, que foi Elizabeth I, Catarina de Aragão lhe deu uma filha mulher, que foi Maria, a sanguinária, e depois nós vamos explicar por que ela foi apelidada de a sanguinária, Henrique VIII colocou os olhos em outra jovem. Se não me falha a memória, o nome dela era Jane Seymour, o nome dessa jovem. Ela lhe deu um filho homem chamado tá aí no livro, tá aí na apostila, dá uma olhada para mim. Não sei ou não? Não. Está na parte da reforma escocesa. Foi Eduardo VI. E Ana Bolena é acusada de adultério e é executada, decapitada, através de machado. Thomas Cranmer foi contra esse divórcio. Thomas Cranmer foi executado também, a machadada. Só que o machado estava cego, foram vários golpes no pescoço. Depois Henrique VIII sofre. O Thomas Cranmer não merecia morrer. Era amigo dele, ajudou ele. Henrique VIII também teve um outro ministro chamado Thomas Cromwell. Thomas Cromwell, ele foi avô de um outro importante chefe político e religioso da Inglaterra, que foi Oliver Cromwell, que tornou a Inglaterra calvinista por algum tempo, no século XVII, 1640 em diante. Né? Mas aí o que acontece? Henrique VIII morre, Eduardo VI era protestante e ele era calvinista, ele foi educado por calvinistas, ele tornou a reforma inglesa mais aos moldes da reforma de Genebra, reforma calvinista. Só que ele tem a saúde fraca e morre. Quem assume o governo depois dele? Maria a Sanguinária. E por que ela é chamada de a Sanguinária? Porque ela torna a Inglaterra católica de novo. Ela era filha de uma católica, Catarina de Aragão. Então ela torna a Inglaterra católica de novo e persegue Thomas Bilney. Thomas Bilney morre através dela, morre na fogueira. Thomas Cromwell morre por causa dela. John Bright, outros líderes reformados, protestantes da Inglaterra. Thomas Bright, que era amigo de William Tyndale, tem ele no filme também, no filme O Fora da Lei de Deus, está no YouTube. Várias outras pessoas. Porém, ela morre rápido também. E quem assume depois o governo é a Elizabeth I. Só que quando Elizabeth I assume o poder dentro da Inglaterra, no final do século XVI, tinha um embate na Inglaterra, partido protestante e partido católico. E que ela faz, ela não fica nem de um lado de um nem do lado do outro. Retorna à reforma do pai, onde a igreja passa a ser a igreja da Inglaterra, chefe supremo passou a ser ela,
a rainha Elizabeth. A igreja anglicana, a diferença é que ela permite a Bíblia na língua inglesa e o chefe supremo era o próprio rei. Porém, as outras coisas permanecem exatamente igual. Né? Há certas restrições da imagem da igreja anglicana, certas restrições, mas a prática, algumas práticas católicas permaneceram. Então essa é a reforma na Inglaterra. Os puritanos foram perseguidos por Maria Sanguinária. Eles foram para Genebra para estudar. Bom, agora vamos partir para a reforma na Escócia, né, para a gente encerrar a aula de hoje. Se der tempo, eu acho que não vai dar para falar, acho que não vai dar para. Nesse caso, semana que vem, então a gente termina nesse item aqui, tá? Na parte dos avivamentos. Reforma na Escócia. Quem foi o chefe, o principal chefe da reforma na Escócia foi esse camarada aqui, George Wishart. John Knox era uma espécie de guarda-costa de George Wishart. George Wishart é condenado a morrer na fogueira. Ele morre na fogueira. Por ordem desse camarada aqui, Cardeal Beaton, que era inimigo de George Wishart. Essa morte de George Wishart leva os protestantes da Escócia. Aí também na Escócia tinha dois partidos, o Partido Católico e o Partido Protestante. A rainha da Escócia, que era Maria Stuart, não confundir com a Maria Sanguinária. Maria Sanguinária era Maria Tudor. A rainha da Escócia era Maria Stuart. Ela casou-se com o rei da França e foi morar na França. E deixou na Escócia seu irmão, favorável ao protestantismo, como chefe da Escócia. A Escócia e a Inglaterra são países fronteiriços, né? A Inglaterra fica ao sul, a Escócia fica ao norte, na mesma ilha britânica, ao lado da Irlanda, né? Então o que acontece? O Partido Protestante invade a residência do Cardeal Beaton, que era o Castelo de Santo André, às margens do mar, e convidam John Knox para pregar no castelo. John Knox, a princípio, rejeita, mas depois ele acaba indo, torna-se pregador. Tem até uma imagem dele, parece que ele vai voar a pregação dele. Parece que ele está voando lá por cima do púlpito, porque ele está mais ou menos assim, ó. Tem uma imagem dele na internet que ele está mais ou menos assim. Na pregação do Castelo de Santo André. Porém, o rei da França lidera uma esquadra, né, manda uma esquadra, um grupo de navios, né, para conter aquela revolta, vamos colocar assim. E há uma guerra. Nessa guerra o Castelo de Santo André é tomado e o John Knox vai se tornar um escravo nos navios. Lembra do filme Ben-Hur que fica lá Galé. Ó, show de bola, parabéns, Galé. Ele vai se tornar um gaulês, vai trabalhar na galera. Porém, nesse tempo, o Eduardo VI ainda era vivo, filho de Henrique VIII. E ele manda com que os seus soldados capturem aquele navio. E aí John Knox vai ser liberto. Ele fica um tempo na Inglaterra, depois ele vai para Genebra. E em Genebra ele conhece Calvino. Ele já era reformador antes, mas aí ele conhece Calvino, os dois tornam-se amigos e John Knox vai aprender com Calvino, né? Depois ele volta para a Escócia. A reforma na Escócia, ela foi feita através da espada da guerra. Tem um filme que fala sobre ele também. Duas Rainhas. Duas Rainhas é um filme que fala sobre
a rainha Maria Stuart, da Escócia, e a rainha Elizabeth, da Inglaterra, Elizabeth I. E nesse filme aparece John Knox. John Knox é um camarada barbudão, a barba dele vem aqui, ó. Vestido de preto, o barbão vem aqui. Porém, nesse filme ele é retratado como um rebelde, né? Mas aí, o que acontece? O partido protestante vence o partido católico. O irmão da rainha, que estava como representante real ali, adere ao protestantismo. Os líderes políticos da Escócia proíbem a missa e o culto reformado é estabelecido na Escócia. Mas aí o rei da França morre, o marido de Maria Stuart. Marido da Maria Stuart. Maria Stuart nova, mais ou menos 22 anos, se não me falha a memória, volta para a Escócia, só que ela era católica. Quando ela volta para a Escócia, a princípio ela diz, não, me permita aí celebrar a missa só aí dentro do meu quarto, na minha capela mesmo. John Knox e as autoridades falam, não, a missa está banida da Escócia. Agora você tem que respeitar. A religião oficial agora aqui é a religião protestante. Mesmo a São Rainha não pode. Aqui a ideia não era mais o rei como direito divino. Direito divino era aquele pensamento medieval de que o rei, ele é rei porque Deus o coloca como rei. Aqui já era o rei um contrato social. A ideologia era o contrato social. Então existia um acordo entre o rei e os seus súditos. Aí ela quer restaurar de novo o catolicismo, vai querer restaurar de novo o catolicismo dentro da igreja da Escócia. Só que ela inclusive o filme também retrata isso, ela é acusada de adultério. Tem um camarada lá que é um namoradinho dela, né? E ela é executada. A machadada no pescoço. Crime de adultério. Era punido com a morte. Sempre. Lembra de Ana Bolena? Foi a mesma coisa. Embora ela fosse inocente. Eu creio que ela era inocente. Mas ela foi executada. E a Maria Stuart também. E com isso, a reforma protestante foi estabelecida na Escócia. John Knox também morreu de velhice. Né? O grande trabalho de Knox, trabalho acadêmico, foi o livro A História da Igreja Escocesa. Eu procurei esse livro, não encontrei, mas quando encontrar, vou comprar. Deus quiser, eu vou baixar. A grande contribuição acadêmica e intelectual de William Tyndale foi a Bíblia. Da primeira edição do Novo Testamento de William Tyndale, todo ele foi destruído pelas chamas. Só sobreviveu um até hoje. Que foi uma edição especialmente encadernada, dedicada à então jovem Elizabeth I. Elizabeth, depois vai ser Elizabeth I, né? E essa é a única edição que permanece até hoje no museu. E aí vai ter várias outras. A versão do rei James é por quê? Existiam duas Bíblias na Inglaterra. A Bíblia de Genebra, que era de Calvino. Não tem a Bíblia de Genebra? A Bíblia de Genebra, o pastor José tem uma. É a primeira Bíblia da história a ter nota de rodapé. Estudos de nota de rodapé. Porém, ela é calvinista. Uma outra questão importante a se colocar sobre a Igreja da Escócia é que ela é o berço do presbiterianismo. A Igreja Presbiteriana do Brasil, ela nasce na Escócia. E esse modelo de liderança presbiteriano é a ideia de Knox e passa a ser endossado por Calvino.
onde o presbítero, o corpo de presbíteros são os líderes da igreja, e eles que elegem os pastores. Né? Então, esse é o resumo do que seria o presbiterianismo. Né? O que acontece é que tem essas duas Bíblias, a Bíblia de Genebra e a Bíblia de William Tyndale. A Bíblia de William Tyndale é chamada de a Grande Bíblia. A Bíblia de Genebra era menor. E aí os puritanos chegam lá diante do outro rei. Elizabeth I morre, ela não casa, ela não deixa herdeiro, ela é apelidada de a Rainha Virgem. E quem vai assumir a Inglaterra vai ser o rei James I, que era o James VI, né, da Escócia, passa a ser o rei James I da Inglaterra. E aí os puritanos chegam perante ele e falam: olha só, você tem que resolver. Ou você fica a Bíblia de Genebra, calvinista, passa a ser a Bíblia autorizada na Inglaterra, porque a Bíblia grande, que eles chamavam a Bíblia de William Tyndale de Bíblia grande. Ou você trabalha numa nova edição da Bíblia aí. Aí o rei James I convoca um grupo de intelectuais, de eruditos, para a tradução de uma nova Bíblia. A primeira Bíblia feita através de um comitê. E o resultado foi a tradução King James. James era católico, não era protestante. E dizem que é uma tradução bem mais próxima do... Eu tenho, assim, sinceramente, eu tenho que pesquisar um pouco mais sobre Mas ela. foi o presbítero que falou que é a Bíblia mais aconselhável para a gente comprar hoje? Eu falei? Foi uma outra pessoa. Não lembro. Mas enfim, depois... Não lembro. assim, o que eu posso falar a respeito disso? Eu não sei. Entendeu? Porém, assim, o que eu penso a respeito disso? Se ela é uma tradução feita do inglês para o português, eu tenho meus contra. Agora, se ela é uma tradução do grego e do hebraico para o português, aí eu sou a favor. Mas o que acontece é que a tradução de King James, ela é terminada e ela é autorizada. É uma Bíblia fina, né? Até na edição dela em português ela é fina. E passa a ser a Bíblia oficial da Inglaterra. E é mais usada até hoje pelos povos de língua inglesa. Porém, ela é só 5% alterada da Bíblia de William Tyndale. E a Bíblia grande tem as iniciais WT, de William Tyndale, em homenagem a ele. E a respeito da Escócia, bom, aí a reforma é estabelecida e o que vem depois, são alguns conflitos religiosos, né? Até mesmo dentro da igreja luterana, ou seja, da igreja católica contra a igreja luterana. Com a morte de John Knox, o seu sucessor, está aí na apostila o nome dele, vai assumir o governo da igreja. Oi? Uhum. E o que vem depois, a gente vai conversar depois. Ok? Aí semana que vem a gente continua. Tá bom, irmãos? Muito obrigado aí.